eu não gosto de falar para quem não me conhece, ninguém eu assumo que me conhece, então, Rafael Rinaldi, esse cara lindo aí, Niterói, em Niterói. Sério? Na praia, é nóis. Na minha casa? Não, é que era um casamento, era temático. Eu fui pro Rio, mas é que eu fui pra Niterói também. Quando você vai voltar? Quando você me convidar. Ah, Enfim, trabalho no time da Netshoes como desenvolvedor, junto com o Fabene, e que vai palestrar aqui hoje também. Sou um dos organizadores junto com o Rafael Lira, que está por ali, e o Daniel Filho do FEMUG, que é um meetup de front-end que a gente tenta fazer de 15 em 15 dias. Estamos conseguindo, esperamos continuar conseguindo. O URL está aqui embaixo, quem não se cadastrou, se cadastre, por favor. Eu também entrei para o time do Zoff, que é um podcast de front-end. Aí a gente está tentando fazer uma periodicidade maior, episódios menores, para ser tipo uma weekly versão podcast. Quem não conhece, confira aí também, dê seu feedback. E vamos começar pelo pretexto de que todo mundo ama CSS, beleza? Em tese a gente deveria amar, apesar de termos falado muito mal dele hoje, eu tô meio puto. Mas não tô não, brincadeira. O legal do CSS é que ele é muito fácil de mudar. Então, se eu quiser mudar o valor de uma propriedade, adicionar uma propriedade visual, é muito fácil. Mas é muito difícil de testar ele. Por diversos motivos, como a gente já falou, tem várias implementações de browser, muitos devices, tamanho de tela, densidade de pixel, etc. Então, como que a gente consegue ter uma consistência e uma sanidade dentro do nosso projeto? Tá? Isso é uma pergunta que eu me faço provavelmente toda semana, especial segunda-feira, quando eu vejo que está aquela coisa que eu não estou gostando muito, que não está andando muito bem, eu tento repensar ela. Então, eu tentei separar em algumas modalidades que eu acho que funcionam para você conseguir uma consistência visual no desenvolvimento do teu projeto e para ter uma estrutura decente de trabalho no teu projeto web. Então, ela se baseia em Syntax Check, Code Style Guide, arquitetura do teu código e teste de regressão visual. A gente vai falar sobre cada um desses caras rapidamente. Eu coloquei o contador aqui, mas enfim. Syntax Check. Literalmente você checar a sintaxe do teu código para ver se está dando algum problema. É uma coisa que parece meio trivial, mas que nem muita gente faz e pode salvar muito perrengue na hora de você mandar coisa para produção e capturar erros. Eu vou usar sempre as ferramentas mais populares para fazer esse tipo de coisa, as que eu tenho familiaridade. No caso aqui é o CSS Lint, que inclusive o Nicholas Gallagher está por trás, que é o cara que inventou o Sult que o Hugo falou. Então, digamos que a gente tem esse seletor aí maluco, chamado Masters. A gente tem uma color red, que é uma color inválida, porque ela começa com hash. E a gente tem uma propriedade chamada Loren, e o valor dela é y, certo? Então, obviamente, a gente vai ter erros aqui. Se a gente está usando o nosso amigo CSS Lint, ele vai reportar isso para a gente na command line. Então, ele vai falar, tem dois problemas no teu estilo. Um em tal lugar, esse cara aqui não é válido, e o outro ali também não é válido. Não sei o que você está fazendo, arruma isso daí, senão eu não vou deixar você subir essa parada. Uma coisa bem legal de se fazer, simples, e que nem muitas pessoas fazem, incluindo eu. Code Style Guide, tá? A ideia do Code Style Guide é você garantir a consistência do código que você está escrevendo por seguir uma regra um set de regras que você define com o teu time, sempre com o time. Isso é importante. Então na Netshoes a gente tem um Style Guide também, que fala desde use sempre single quote, use sempre variável em Pascal Case, etc. Muitas pessoas não gostam disso, mas é uma forma que eu particularmente gosto de trabalhar com código e garante que as pessoas vão estar falando a mesma língua, que você não vai ter identidades no seu código. Você não vai botar o olho num trecho de código e falar, esse aqui é código do fulano de tal. A partir do momento que você está fazendo isso, tem alguma coisa ali que não está legal. Então é legal você repensar criando um Code Style Guide. No caso aqui é um repositório que hoje é privado, mas a gente pretende abrir, que é para você discutir com o seu time o que vocês querem seguir e tudo mais. E dá para você garantir que essas regras estão sendo seguidas com uma outra ferramenta. No nosso caso, a gente usa Sass. Então tem outro cara chamado SCSS Lint, que ajuda a gente a fazer isso. Então você tem um YML ali bonitão, que você tem uma série de regras. Ele é baseado em ST, então você segue a mesma nomenclatura do ST dele. Então esse cara, por exemplo, está falando que você nunca vai poder escrever alguma coisa que não seja lowercase separada por hífen.
ali todas as suas cores vão ser hexadecimais, não nomes de cores mesmo. E ali você nunca vai poder duplicar uma propriedade, que é uma coisa simples que dá para salvar a nossa vida. Então, quando você reporta esse cara na command line, ele vai falar, ó, seletor e masters tinha que estar escrito em lowercase segundo o teu style guide. Fúcsia não é um alias válido, escreve esse cara em hexadecimal. E assim vai. É uma forma bem interessante de você conseguir garantir esse tipo de coisa. O outro que é um tópico que a gente acabou de falar, inclusive, que é a arquitetura do código, que independente da metodologia que você usa, independente da abordagem que você tem, a arquitetura do teu código, o foundation dele, é talvez a coisa mais importante do projeto, né? Então, uma estrutura bem feita ajuda as coisas a serem mais flexíveis e, portanto, mais fáceis de mudar, em teoria, tá? Nem sempre é isso. Isso envolve muito refactor, isso envolve a integração com o time, todo mundo está falando a mesma linguagem e todo mundo está familiarizado com o codebase e principalmente uma coisa que eu bato em toda a talkzinha que me chamam para dar, que cara, você tem que saber do que se trata o projeto que você trabalha. Você não vai conseguir trabalhar dentro dele se você não entender o que é o projeto. É uma coisa trivial também, parece que é óbvia, mas muita gente não sabe nem no que está trabalhando. Então, bem, Smax ou CSS, sua técnica maravilhosa, pick your poison aí. Escolhe o que você quiser. No meu caso, para projetos pessoais, inclusive o projeto da Magnetics, que é onde eu trabalhava antes de vir para a Netshoes, a gente costuma usar algumas coisas que tem que o Ben e o Smax ensinam, mas nada mais olhando assim a tree de arquivos, do que uma estrutura lógica e organizada de tudo que eu tenho no meu site. Então, eu tenho um arquivo de manifesto que chama aplicação que vai importar todo mundo. Então, é o único cara que não tem underscore. Então, no Base, eu tenho algumas coisas de grid, que pode ser chamado de core também. A gente achou que faz mais sentido chamar de Base. Components, uma coisa que eu aprendi com a minha experiência. Modules não são components. Isso dá override direto. Modules, geralmente, eu costumo chamar de helpers, coisas pequenas, mas funcionais. Components são módulos ligados a UI. Então, chamar de components envolve muito você tentar entender o que aquele cara é e o papel que ele tem. Helpers, enfim, é uma estrutura de pastas que faz um pouco de sentido. Eu estou usando um Package Manager também, que eu acho que para projeto web é super interessante. Tem gente que gosta de usar o NPM, o Component, eu uso o Bower, eu acho que é o cara que melhor resolve o problema hoje. Então, você pode ver que eu instalei ali o Normalize e o SUSE. Enfim. Use o bom senso para você criar os seus projetos com um foundation sólido desde o começo. Então, perca um tempo, que não vai ser um tempo que você vai perder, você vai ganhar, fale isso para o seu gestor e tal. E pense em como você vai montar aquilo. E revisite isso. É uma coisa muito interessante. E por último, que é o tópico que eu mais estou estudando recentemente, é o teste de regressão visual. Tá? O jeito clássico de se testar UI de qualquer jeito é o que eles chamam de eyeballing, que é você fazer a mudança, abrir lá no browser e falar, beleza, deu um overzinho, tá, beleza, tá funcionando. Isso, para não falar outra coisa, não escala. Tá? Mudanças de estilo podem quebrar e vão quebrar coisas que você nem sabe que existiam, coisas que você nunca vai conseguir capturar dando hover nas paradas. Então, isso é caracterizado como regressão. E todo mundo já passou por isso. Quem nunca escreveu uma linha que estava no menu e quebrou um footer? Todo mundo já fez isso. Se você depende de humanos para testar as paradas, você está ferrado. Então, pense nisso sempre. Leve isso para a tua vida. Então, tem duas formas de você fazer teste de regressão. O primeiro é fazendo diff de imagem. Literalmente, você vai usar algum algoritmo de análise de imagem e comparação de imagem para ter certeza de que as coisas não quebraram visualmente. Então, literalmente, por baixo dos panos, o algoritmo faz isso. Ele pega o anterior, o atual, coloca um em cima do outro, você seta um threshold lá, que é um valor que você fala, beleza, até aqui você pode descartar. E aí ele passa um true ou false para você. Existem várias implementações disso. Eu estou usando o Backstop.js, que usam os outros projetos por trás. E ele funciona da seguinte forma, tá? Eu tenho um config JSON da vida, onde eu especifico meus viewports.
Então, o problema de você ter vários media queries e etc., você consegue resolver com esse cara, porque ele te dá uma opção de setar vários contextos diferentes. Eu tenho outro cara que cria os cenários, né? Então eu falo a label que vai ter, o URL que ele vai testar e os seletores que eu quero que ele teste. Então, uma revisão de seletores aí. E ele vai gerar esse cara aqui que parece uma interface de BDD. Quem já usou um Mocha, um Jasmine da vida, está familiarizado com isso. Então ele fala, beleza, esse cara aqui, o PNG dele anterior com o atual estão batendo, então provavelmente você não quebrou nada. E ele vai fazer isso em cascata até te dar um sim ou um não. Se você tem um Style Guide visual, que também foi um tópico aqui hoje, cara, ImageDiff é seu melhor amigo, assim, vai funcionar muito bem. Porque um dos problemas do ImageDiff é porque você pode ter não feito nada de diferente, mas se o conteúdo mudou, você está ferrado. Então, se você tem um Style Guide, é aconselhável que você teste os elementos que estão no Style Guide, não necessariamente o que está em produção, na tua index HTML da vida lá. Na Netshoes a gente tem um guideline, Léo. Então a gente tem uma lista de elementos lá com snippet de código que aquele cara representa. E esse é um forte candidato, ajuda bastante a gente a testar coisas e prever cenários. Então tudo que você pode fazer para tentar prever erros é super importante você abraçar. Então o Style Guide fortemente recomendado. Só que testar UI é muito mais do que você fazer testes em cima de markup de HTML. Porque tem muitas coisas que você não consegue prever nesse cara. Tá? Então não adianta você usar um XPath da vida, você usar um selector doidão lá, que você vai saber que o button red é de fato red e que ele não tá verde. Sabe? Tem umas coisas de behavior que são muito difíceis de testar. E aí entram testes de integração e testes de aceitação, que inclusive são conceitos bem fomentados em outras comunidades, inclusive. Então você consegue fazer o teste além do ImageDiff por Computed Style. Então o que é esse cara? Você testa a UI batendo as propriedades que ela tem. Então você fala, esse botão aqui eu quero que ele tenha a fonte helvética, que ela seja 19 pt e me garante que o background dela é verde. Então esse cara vai te ajudar a testar coisas nesse nível. Para quem não sabe, o objeto window tem um cara chamado getComputedStyles, que você passa um node HTML para ele, ele retorna um objeto com todos os estilos daquele cara, depois do parse e depois de qualquer interação de JavaScript. Então esses caras fazem isso usando o Phantom.js. Tem esse cara que usa o Selenium para fazer isso, ele já foi chamado de 1 milhão de nomes diferentes, hoje chama Hardy. Que ele funciona usando a sintaxe de descrição de cenário do Cucumber, que é uma ferramenta em Ruby escrita para fazer teste de aceitação baseado em BDD, que é Behavior Driven Development. Então você descreve aí, beleza, eu quero testar a UI do Masters e como um usuário eu quero testar a consistência nesse cara. O cenário qual que é? Eu estou testando header layout. Então toda vez que eu visitar esse cara, bate nesse seletor aqui, vê se ele tem a cor com esse RGB, que é o laranjinha do eMasters. Se ele não tiver, ele vai dar um false. Se ele tiver, ele vai dar um true. Então eu tenho que subir o Selenium e eu passo um path para esse cara rodar, onde está o manifesto dele. Ele vai rodar e vai falar, beleza, um cenário só, tinha 3 steps, eu rodei no Firefox e está tudo lindo. Beleza, isso é mais do que suficiente para ajudar a gente. Então, para terminar, resumidamente, o que você deve fazer para garantir a consistência visual nos seus projetos? Cara, invista em consistência de código e modularidade. Muito se fala de modularidade, pouco se entende sobre o assunto. Componente é diferente de módulo em muitos cenários. Não é fácil modularizar um código. O que hoje é um Dropbox, um Dropdown, amanhã pode ser 3 módulos diferentes. Então, você tem que refatorar o teu código, tem que virar uma prática da tua empresa ou até mesmo seu, se não existe na tua empresa, não precisa ficar esperando as coisas caírem do céu, de você investir nisso e falar, pô, isso aqui ainda faz sentido, vamos tentar abstrair e vamos nessa. Automatize UI. Cara, testar UI na mão não funciona, não escala, hoje já não é uma realidade. Se você faz isso, não importa o tamanho do teu projeto, você é pago para fazer o trabalho direito, você está fazendo merda. Integra tudo no teu build pipeline. Tudo isso que a gente falou é baseado numa command line API. Então, se você retorna um 0 ou 1, ele consegue integrar no teu processo de CI, que vai ser um cara que todo commit que você roda, todo deploy que você roda, vai falar,
a sua suíte de teste de aceitação passou, a tua suíte de teste de sintaxe passou e o teu Style Guide está batendo com o que você descreveu lá. Pode subir esse cara. Ou não, ele vai falar, tá tudo cagado, arruma aí que eu não vou subir isso não. E, cara, eu vou finalizar a palestra com a melhor frase do mundo do Chris Coyier, que é, cara, só tenta fazer um trampo bom. Não tem o jeito certo de fazer, entende o que você está fazendo e, cara, faz o melhor possível dentro daquilo que você entender. Invista no teu projeto e no conhecimento dele. E é isso aí.